Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do canal #Humanas700. E hoje o nosso convidado é o professor de História da cidade de Mossoró, Adriel Siqueira, que vai tentar trazer para a gente uma discussão sobre uma temática muito pertinente nos dias atuais. Ele vai retratar sobre um contexto histórico no século XX, no início do século XX, falando sobre a revolta da vacina, trazendo todo um contexto histórico de como os fatos ocorreram até essa revolta e esse contexto político e socioeconômico no nosso país, no cenário brasileiro. E aí, Adriel, o que é que você tem a dizer aí sobre a revolta da vacina, fazendo todo um contexto histórico antes desse cenário e desse fato político que marcou a história do nosso país? Saudações a todos os ouvintes. Inicialmente eu queria registrar o agradecimento pelo convite. É sempre importante nós das ciências humanas nos unirmos, nesse contexto que nós passamos de tantas brigas, tantas lutas, e gerar também um espaço, na internet como esse que você disponibiliza, e fica aí o agradecimento. Quando a gente fala de história, você sempre vai escutar os professores, os historiadores, falando que é necessário olhar para o contexto. Então, nesse momento, que foi colocado aí, esse momento do começo do século XX e o final do século XIX, nós temos aqui no Brasil um momento de passagem, de mudança de um formato de governo. Como é sabido por todos, nós temos o Império, de 1822 até 1889, e a República, que é inaugurada aí em 15 de novembro de 1889. Esse período republicano ele é dividido em algumas partes, A gente aqui basicamente vai ficar nesses primeiros anos aí dessa primeira república, que também é conhecido, como República Velha, mas é um termo muito problemático de se utilizar. E se tratando desse contexto, nós temos que iniciar pensando que esses primeiros anos do sistema republicano, eles são frutos de uma discussão que já surge dentro do Império. Existia lá, durante o período da regência, o que nós chamamos de Partido Liberal Exaltado, que era caracterizado dessa maneira porque era o que tinha uma ideia mais na contramão dos outros dois partidos, que era o Partido Moderado e o Partido Restaurador. E os exaltados lutavam pela via federalista e também pela via republicana. Esses republicanos, esse partido e esse grupo vai ganhar força, durante o Segundo Império, serão colocados ali pelo Dom Pedro II como os donos da terra, o que deflagra a classe social desses republicanos. Muitos deles pertenciam a uma aristocracia rural,
eles eram basicamente cafeicultores paulistas. O café já é um produto que é a base do modelo econômico de agroexportação no Brasil, né? Nós teremos aí momentos posteriores de crise, né? Como a queima do café, mas já com Vargas. Mas o discurso desses republicanos, né, em torno dessa ideia de federalismo e de república, fala muito sobre uma proposta que seria melhor do que a do Império. Eles baterão muito nesse discurso, né, dizendo que o sistema republicano, a premissa da coisa pública, da coisa para todos, seria mais democrático, seria mais assistencial e, ao mesmo tempo, né, tecia aí essa crítica ao Império, ao modelo imperial e à figura do Dom Pedro II. Então, uma população, né, em que nós tínhamos caracterizada pelo analfabetismo, pelas questões de miserabilidade, explicada por questões fatores naturais ou também fatores econômicos e sociais, vai ver nesse discurso, assim como parte da elite intelectual brasileira, vai ver nesse discurso algo muito democrático, muito importante para se alinhar com as políticas, com os modelos que existiam nos outros países. Mas o processo, né, de passagem ainda é um processo muito conturbado, como a gente sabe. A República é inaugurada por algumas narrativas historiográficas, né, chama-se de golpe. Nós inauguramos o período republicano com uma ditadura, que é uma coisa que poucas pessoas concebem. Aí nós chamamos de ditadura, né, essa narrativa historiográfica chama de ditadura, porque de 1889 até 1891 nós não temos uma Constituição para essa república, essa recém-inaugurada república. Porém, né, já havia o acordo entre as partes, né, exército, intelectuais, grupos jacobinos, grupos, enfim, os outros grupos que existiam, os positivistas, e que era necessário uma Constituição para o país. Mas nesses primeiros anos, de 89 a 91, o Marechal Deodoro governa com a sua rigidez militar, né, uma figura um tanto contraditória, como se fala até os 45 do segundo tempo. O Marechal Deodoro ainda era um monarquista, se tornou republicano ali já no apagar das luzes. O sistema imperial também já vinha bastante enfraquecido, porque tinha na sua base estrutural a utilização dos escravos, né? E aí em 1888 a abolição definitiva, pelo menos no âmbito jurídico, no âmbito legal, e, né, não é por menos que no ano seguinte o Império já não tem mais a sua base econômica e entra em declínio. E aí nós passamos para o governo do Floriano, né, sem Marechal, depois do Floriano. O Deodoro não consegue terminar o seu governo. É durante o seu governo que ele coloca ali a Constituição, mas algumas semanas depois ele já começa a questionar, né, queria dissolver a Assembleia, e esse autoritarismo não vai soar muito bem. Vai surgir a figura do Marechal Floriano, mas que também terá ali suas características de rigidez, né? O Floriano Peixoto ficou conhecido como o Marechal de Ferro, né, por governar também com mão de ferro. E nesse período nós teremos algumas revoltas, né, como as revoltas da Armada. E esse contexto inicial, né, desses primeiros 4, 5 anos aí da República, já nos mostra duas coisas. Primeiro, que ao que a República se propõe, ela já não consegue cumprir, e isso vai gerar insatisfações sociais, né? A própria Marinha, que era chamada de armada nesse momento, faz ali suas intervenções. A população também vai sentir isso de uma forma diferente. Já em 1896, entre 1896 e 1897, nós temos a famosa questão em Canudos, né, no interior da Bahia, um levante de características messiânicas, que é monarquista por um lado, porque propõe ali uma visão
que era melhor o Estado ligado à igreja, que era algo comum durante o Império, né? A figura do Antônio Conselheiro é essa figura que pertencia à igreja e, portanto, defendia isso. Então, movimentos sociais já começam a estourar, né? A aparecer ali já nos primeiros anos de República. E quando nós olhamos para a Constituição de 1891, nós conseguimos dar um outro tom, né, de composição aí do que é esse cenário inicial, para a gente entender o que é a revolta da vacina e tantas outras revoltas, rebeliões que irão acontecer na República. Em 1891, segundo colocam alguns historiadores, conseguiu deixar de fora dos certames eleitorais, né, dos processos de escolha, principalmente do processo de escolha do chefe de executivo, cerca de mais de 90% da população. Alguns colocam ali em torno de que o índice de participantes, né, da eleição, dos processos eleitorais, chegava entre 2% e 4%. Inclusive, né, esses índices eles estariam aí abaixo dos índices durante o Império, que a Constituição de 1824 era também uma Constituição que cerceava as questões, né, o direito ao voto, você tinha toda uma questão censitária, mas mesmo assim com essas questões ainda conseguia ter ali uma participação mais significativa relativa a essa Constituição de 1891. Quando você olha para esse cenário, você percebe que a proposta da República ela não passa do campo das ideias, ela fica muito no campo do discurso, né? Ainda tratando a população, tentando tratar a população como uma massa de manobra. Temos também as figuras dos coronéis, e essa massa de pessoas analfabetizadas, por mais contrário que isso nos possa parecer, ela vai saber reagir diante dessas arbitrariedades, diante desses autoritarismos. Não é por menos que a grande questão na revolta da vacina, que ocorre na então capital do Brasil, no Rio de Janeiro, ela é uma resposta a uma lei que foi sancionada, creio eu que em 1904, eu só confundo um pouco a data da lei, mas a lei que traz a obrigatoriedade, ela é inclusive o estopim para a revolta da vacina. Então, essa questão desse autoritarismo, dessas arbitrariedades e essa passagem, todo esse momento que nós estamos falando aqui, é o cenário, é o pano de fundo, é o para nós entendermos o que é a revolta da vacina, onde é que irá ser encenada ali, né, a rebelião com seu contexto mais específico. Adriel, é isso. Em relação à revolta da vacina de 1904, é interessante a gente compreender todo esse contexto histórico que foi desenhado do final do século XIX, né, com a proclamação da República, até o início, aí, chegando até 1904, com realmente essa lei e essa obrigatoriedade da vacinação em massa, em torno, né, de uma epidemia, de um surto que assolou o território nacional de varíola. E aí no próximo episódio, na parte 2, na verdade, iremos continuar com o professor Adriel Siqueira para a gente adentrarmos um pouco mais sobre alguns detalhes sobre a revolta da vacina, levando também em consideração aspectos urbanos, aspectos socioeconômicos, aspectos de marginalização e também conhecendo um pouquinho as características demográficas do território nacional, bem como da sua população, da sociedade brasileira e todas as mazelas que estavam em torno desse contexto do início do século XX, ok? Então, espero vocês no próximo encontro, na próxima parte aí, que vincula essa temática tão importante e tão fundamental no contexto também atual, que irá desenrolar sobre essas epidemias, endemias, surtos e pandemias que por hora assolaram também o território nacional, ok?